Bora trabalhar, hein, queridões? Tema da nossa aula: industrialização. Beleza? Tema importante em todo vestibular que você vier a fazer, tá certo? A gente tem que se preocupar muito com esse tema, beleza? Vamos junto? Olha só. Ô Bart, como é que você vai começar? A gente precisa elucidar algo básico que quando cai é muita gente se dando mal. Vamos lá? Tem diferença, Bart, de indústria para industrialização? Óbvio que tem. Vamos se ligar? Indústria é o local de beneficiamento da matéria-prima. É o local que pega a matéria-prima, transforma a matéria-prima num produto acabado ou semi-acabado. A indústria passou por 3 fases de evolução: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O artesanato ele vai da antiguidade até o século XVI. A manufatura vai do 16 ao 18. Aqui no Brasil existia indústria no século XVI. Eu pegava a cana, transformava num produto semi-acabado, que era o melaço. Ah, mas eu achava que só foi na Inglaterra no século XVIII. Calma, para não se confundir. Indústria é o local de beneficiamento da matéria-prima. Beleza? Bate a maquinofatura quando surge a máquina no processo produtivo. Ou seja, agora muito importante, a maquinofatura dá o start para a industrialização. Então, indústria é o local de beneficiamento da matéria-prima. A industrialização é a colocação de máquinas no processo produtivo. A industrialização surge no mundo no século XVIII. A indústria desde sempre. Ah, Bart, já peguei. A Revolução Industrial foi o start para a industrialização. Maravilha! Porque tem muita gente que erra dizendo que a indústria surgiu no século XVIII na Inglaterra. Loucura! Como é que a indústria vai surgir no século XVIII? No século XVIII eu tive a Revolução da Indústria. E o que é que revolucionou a indústria, Bart? Fale aí. A colocação de máquinas. Temos 3 tipos de industrialização: a clássica, a planificada e a tardia. A clássica é aquela do século XVIII. O Brasil começou aí, né, Bart? Óbvio que não. Aí foi a Inglaterra. Logo depois, vem outros países da Europa, Estados Unidos. A industrialização, e Japão também, a industrialização planificada é aquela relacionada aos países socialistas. Hoje, praticamente não existe. Muito comum aonde, Bart? Na Coreia do Norte. A industrialização tardia é aquela que intensifica-se pós-Segunda Guerra. Pegou aí o que eu falei? Intensifica-se. Ela não foi criada pós-Segunda Guerra, ela foi intensificada pós-Segunda Guerra. Guarde isso porque a gente vai precisar mais tarde, beleza? Olha só. Como é que a gente classifica a indústria? Estamos no beabá. A indústria é classificada principalmente em 3: base, intermediária e bem de consumo. Ô Bart, e essa de ponta aí? Calma, rapaz, que agonia. A indústria de base é aquela que fabrica produtos para outras indústrias. A siderúrgica, a metalúrgica, pega o ferro e transforma em aço. É também chamada de indústria de bens de produção, indústria pesada. A indústria de bem de consumo atende diretamente ao consumidor. Pode ser durável e não durável. A indústria intermediária fabrica peças, fabrica máquinas que vão possibilitar o funcionamento das outras indústrias. E a indústria de ponta é aquela chamada indústria de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de alta tecnologia. Hoje a nanotecnologia, hoje a impressora 3D, a chamada indústria da 4ª fase da Revolução Industrial. Agora um detalhe valioso, vou aqui para o meio, um detalhe valioso. Existem 2 terminhos que a baiana pode cobrar, por exemplo, e só vocês que estão assistindo o vídeo vão saber, não passe para ninguém não. Quais são, Bart? Existe um termo chamado cluster e o outro que é o chamado da indústria germinativa. Na verdade, praticamente é a mesma coisa, mas pode confundir vocês. O que é indústria germinativa, Bart? São aquelas que geram o aparecimento de outras indústrias interligadas. Como assim, Bart? Tem uma indústria petroquímica. Logo, próximo a ela pode ter uma fábrica de plásticos. Então, a fábrica de plástico é
germinativa. Isso é muito comum depois da Segunda Guerra Mundial. Ó Bart, e o cluster é uma concentração de indústrias que se comunicam. Ou seja, uma indústria de plástico não se comunica com a petroquímica, então um cluster também é chamado de indústria germinativa. Pegou? Importante isso. Ah, Bart, o surgimento da indústria germinativa e do cluster é desde sempre, né? Desde o século XVIII. Não, isso é comum pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, passa a ser comum com a terceira fase da Revolução Industrial. Tá tudo lindo? Maravilha? Vamos seguir. Bart, vou para o canto de novo. Para que uma indústria se instale num determinado local, é necessário que tenham os fatores locacionais. É necessário que tenha matéria-prima, fontes de energia, mercado consumidor, água, mão de obra, transporte, capital e incentivo fiscal. Mas Bart, seja um pouco mais específico. Se eu quero instalar uma indústria de base, qual é o fator locacional mais importante? A proximidade da matéria-prima, de fontes de energia e de transporte, que você pode também encontrar no vestibular como infraestrutura logística. Beleza? Eu quero implantar uma indústria de bens de consumo, Bart. Qual desses fatores locacionais é o mais importante? O mercado o quê, Bart? Consumidor. Agora, Bart, eu sou uma mega multinacional e resolvo vir para um país extremamente pobre. O que é que esse país extremamente pobre vai me oferecer? Ah, Bart, mão de obra barata. Beleza, mas o mais importante fator locacional chama-se incentivos fiscais. Por isso que existe uma desconcentração industrial da indústria. Obviamente, desconcentração industrial da indústria doeu, hein, Bart? Uma desconcentração industrial no mundo e no Brasil. Porque áreas estão oferecendo incentivos fiscais. Agora, se você tem uma indústria de ponta, é muito importante que você tenha uma mão de obra o que na região? Qualificada. Pegou os fatores locacionais? Muito importante aí, pode aparecer em algumas questões. Mas Bart, me ajude mais. Vamos lá. A gente tem tecnicamente 3 fases da Revolução Industrial. 3 fases. Pegou? 3 fases. Primeira, segunda, terceira. Alguns vestibulares falam que já estamos na indústria 4.0, a chamada quarta fase da Revolução Industrial. Vamos trabalhar? A primeira Revolução Industrial é aquela que começa no século XVIII. Aonde, Bart? Na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra, Bart? Porque a Inglaterra foi onde foi descoberto como fonte de energia o carvão mineral, que era a principal fonte de energia, se tornou a principal fonte de energia. Foi lá na Inglaterra, viu, Bart, que teve o maior acúmulo de capital e foi inventada a máquina a vapor por James Watt. Bart, na segunda Revolução Industrial já amplia a história. Vários países da Europa, Estados Unidos aparece, Japão e aparece também na época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bart, essa segunda Revolução Industrial tira o carvão como principal fonte de energia e traz o petróleo como principal fonte de energia. É uma época de grandes descobertas. Fizemos o motor a combustão, descobrimos a lâmpada, o telégrafo, tá certo? Descobrimos o telefone, criamos a energia elétrica também. Então isso foi muito importante. Nessa segunda fase aparece os chamados sistemas de produção, que muita gente se confunde. Taylorismo e Fordismo. Bart, só tem esses dois? Nesse período, nesse momento, sim, só tem esses dois. Vamos trabalhar? Bart, um detalhe importante, apareceu aqui nessa segunda fase, foi o período que começou o neocolonialismo, o imperialismo europeu. Eles fizeram uma reunião chamada Conferência de Berlim e resolveram colonizar no que ficou conhecido como Partilha da África e Partilha da Ásia. Em busca de quê, Bart? Disseram eles, mercado consumidor. Mas o que eles queriam mesmo eram explorar a mão de obra e também o que, viu, Bart? Matéria-prima. Beleza? Agora, vamos lá nesses sistemas de produção. O primeiro sistema foi o Taylorismo. Taylor era um pensador, um economista, que ele queria otimizar a produção. Então ele vai dividir o trabalho, ou seja, cada pessoa tem a sua função, especializa
o profissional. E vai sempre trabalhar na pegada do bônus, da grana, para incentivar a produção. Beleza? Aí Ford, ele vai aperfeiçoar Taylor porque ele vai criar um sistema de produção em larga escala. Ele criou a esteira de produção. E ele coloca a função rígida do trabalho. Bartolotti trabalha apertando o parafuso 5 na porca de número 5. Ele trabalhava com produção em larga escala. Preste atenção nisso, viu, Bart? Produção em larga escala. Por isso precisar de grandes espaços. Pô, Bart, eu me lembro que no Fordismo pagava mal. Esqueça. Fordismo pagava bem. Ele não respeitava nenhuma questão social. Ele não lhe dava condições de trabalho. Ele lhe pagava bem, mas não lhe dava condições de trabalho. Você trabalhava 14, 15, 16 horas por dia em condições insalubres. Mas por que pagava bem? Para que ampliasse o mercado consumidor. Bora seguir? Na terceira revolução industrial, que é também chamada de revolução técnico-científica, nessa revolução técnico-científica, ou terceira revolução industrial, o petróleo continua sendo a principal fonte de energia. Tá certo? Essa terceira revolução industrial vai aparecer o sistema de produção flexível, chamado Just in Time, do toyotismo. Vamos falar dele daqui a pouco tempo. Ô Bart, também vai aparecer o gás natural, também vai aparecer as fontes de energia alternativa, a energia nuclear vai aparecer. Começa a ter uma necessidade de qualificar a mão de obra, meu irmão. Essa necessidade de qualificar a mão de obra, por quê? Porque nós estávamos com alta tecnologia naquele momento. E aí começa o chamado desemprego estrutural, onde o homem começa a ser substituído pela máquina, beleza? Agora, ó Bart, importante, lá no iniciozinho a gente falou da descentralização, da desconcentração industrial, que começou exatamente aí, porque foi nesse momento que começa a história dos incentivos fiscais, também a formação de tecnopolos. Ô Bart, lá em urbanização, falamos para vocês que tecnopolos correspondem ao quê? As cidades com grandes investimentos em P&D. O que é isso? Pesquisa e desenvolvimento. Aonde, Bart, tem um exemplo disso? São Francisco, maior tecnopolo do mundo. O segundo maior tecnopolo do mundo, Bangalore. São José dos Campos aqui é um tecnopolo no Brasil. E a produção também é marcada pela obsolescência programada. Ou seja, os fabricantes dão um determinado prazo de vida para o seu produto, tá certo? Tem momentos com o seu iPhone que você não consegue mais atualizar o iOS. E aí o que é que você faz? Você compra outro, mesmo ele estando em perfeito estado, beleza? E Bart, nesse momento a gente falou que surge o toyotismo, não é? Esse toyotismo marcado pela mecanização flexível, pela acumulação flexível. Você só produz de acordo com a demanda. Importante o que eu vou falar. Se eu só produzo de acordo com a demanda, isso cai muito nas provas. Qual a diferença básica do toyotismo para o fordismo? No toyotismo eu preciso de menores espaços, eu não preciso de grandes espaços. E eu vou terceirizar a minha produção. A peça X vai ser fabricada na Índia, a peça Y vai ser fabricada no Japão, a peça W vai ser fabricada na Etiópia e assim por diante. No caso do volvismo, que também surge nesse momento da terceira revolução industrial, é uma mão de obra altamente qualificada, mas ele busca a participação dos trabalhadores nas decisões. É muito pouca quantidade de indústrias utilizam o volvismo hoje. E outra coisa, o volvismo ele prega a presença marcante dos sindicatos no processo. E hoje em dia, com as reformas trabalhistas no mundo, com o neocolonialismo, é cada vez menos presente os sindicatos no processo produtivo. Beleza? Primeira parte fechada. Aguarde o segundo vídeo, porque nós vamos para a segunda parte de industrialização. Beleza? Fui!